E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre recaída. A recaída, ela é um tabu na recuperação. A literatura, a medicina, ela traz uma perspectiva um pouco diferente de algumas metodologias um pouco mais firmes, mais duras. A luz, mano, bagulho louco, velho. Para aí, luz. Vamos continuar daqui mesmo. A medicina, ela traz o seguinte, que existem possibilidades aceitáveis em relação à recaída, quanto ao lapso, que seria uma pequena recaída dentro do processo de abstinência, de sobriedade, aquele período limpo, né, entre aspas. Então um lapso, ele seria considerado aceitável. Eu tive dificuldade em entender isso durante um tempo, eu só comecei a entender depois que eu comecei a estudar, inclusive me formei em conselheiro em dependência química pela Uníade e estou fazendo um curso de psicanálise na Sobrap. Então eu comecei a me aprofundar na literatura e entender algumas coisas em relação à dependência química através de uma forma acadêmica, né? Vamos colocar assim. Então o lapso, em alguns aspectos da psiquiatria, em alguns níveis de uso e recuperação, ele é aceitável. E isso quer dizer o quê? Vamos entender que uma pessoa ela está no estado assim já final de uso, aquela pessoa que está morando na rua, aquela pessoa que, poxa, tem um uso excessivo de drogas muito fortes, e aquilo para ela é muito pesado, tá? Assim, um nível de total descontrole. Então ela entra num período de recuperação, ela entra num período de abstemia e porventura acaba utilizando algum subterfúgio de álcool e droga e rapidamente volta ao seu nível, ao seu estado de recuperação após esse pequeno lapso. Isso é aceitável em algumas linhas de recuperação, de tratamento. Eu não tinha esse conhecimento, eu não passei por isso depois que eu fiquei limpo e confesso que foi muito difícil para eu entender, mas por sorte eu comecei a entender a importância disso e o quanto isso funciona, porque existem muitas verdades, existem muitos caminhos. E mesmo que eu tenha vindo de um caminho que é muito duro, que é muito rígido, que é muito exigente, que é muito forte, hoje com mais maturidade, com mais conhecimento dentro do assunto, eu começo a entender essas questões. Mas eu não vim falar sobre o lapso e eu também não estou falando nada com ênfase ou enaltecendo a relação do lapso, mas eu precisei falar dele um pouquinho para a gente falar sobre a recaída. E aí sim eu vou compartilhar a minha experiência antes de ter entrado no grupo de 12 passos e posteriormente de ter continuado a minha recuperação e chegando até onde eu estou hoje. E assim entendendo a recaída. A recaída, ela é muito perigosa porque ela pode fazer uma volta ao uso. Em alguns casos, a recaída ela pode ser inclusive fatal, porque as experiências que eu tenho vivendo e praticando, né, as partes, enfim, os princípios, os passos da Irmandade, eu encontrei ali dentro dos grupos muitas verdades que me foram ditas logo que eu ingressei. Inclusive tem um jargão lá dentro que diz, né, se você continuar limpo e continuar voltando nas reuniões, você vai inclusive ver pessoas vivendo limpo e bem, porque lá dentro acontecem muitas coisas. E eu escutava, né, que fulano recaiu e morreu, que voltou ao uso e aí depois foi preso, ficou internado, ficou louco de vez, que se suicidou. Eu escutei muitas coisas assim quando eu cheguei.
E eu não botava muita fé, questionava, né, se tudo isso era verdade. Até que eu comecei a viver essas coisas lá dentro e eu comecei a ter meus amigos passando por isso. Eu até me emocionei agora porque eu lembrei desse meu amigo que se suicidou. Mas enfim, a recaída no processo da recuperação é muito sério e muito perigoso. O lapso também. Por isso que dentro dessa rigidez que fez parte da minha recuperação até hoje, eu sempre dei a importância em ter cuidado com a recaída, porque ela pode ser fatal e ela pode ser sem volta. Existem dentro das literaturas, inclusive da literatura dos grupos de 12 passos, ilustrações e explicações sobre a recuperação e a recaída. E a importância de se acolher novamente aquele que recai e volta para a recuperação como se ele fosse um recém-chegado, pois a destruição física, mental, emocional, espiritual, energética do uso da recaída, ela é muito intensa. Ela pode ser um lapso rápido ou ela pode ser um período longo e, como eu já disse aqui, novamente dizendo, ela pode ser uma volta ao uso, terminando em instituições, prisões ou a própria morte, se não um enlouquecimento. Então, a importância de acolher aquele que volta. Existem casos de pessoas que vão e voltam muitas vezes, que têm um histórico de internações que passam de 10 vezes, se não 20 vezes, que já estão nos grupos de 12 passos há mais de 10, 15, 20 anos e não conseguem ficar um ano sem o uso de álcool e droga e repetem ciclos, repetem ilhas de abstinência, repetem todos os seus gatilhos, repetem todas as partes que fazem com que essa pessoa não consiga ficar sem o uso de álcool e droga. Pois bem, isso é a recaída. Esse é o perigo da recaída. Por isso que é tão difícil e tão importante se manter abstêmio. Agora eu vou começar a falar um pouquinho do que eu passei para a gente tentar encurtar um pouco esse vídeo que já segue longo, para poder também fazer uma mensagem clara aqui para quem está procurando algum assunto sobre a recaída. Pois bem, eu estou 10 anos sem o uso de álcool e drogas, mas antes de ficar abstêmio, eu tentei muitas vezes parar de usar álcool e droga, eu tentei diversas coisas e eu conseguia manter por alguns períodos a redução, né? Então, de repente eu não usava uma droga que fosse mais forte, por assim dizer, e ficava nas drogas mais naturais também, por assim dizer, e diminuía o nível de consumo de álcool, tentava também aquelas velhas táticas de não usar destilado ou não misturar, ou então eu deixava para começar a beber a partir de, sei lá, quinta, sexta, evitando beber e usar droga desde segunda, por exemplo, ou emendando, né, sem já uma data. E foram muitas as tentativas, e ali eu poderia então considerar não uma recaída, nem mesmo um lapso, mas uma tentativa. Então eu não tenho uma experiência completa de recaída, eu não sei o que seria recair até hoje, até agora, afinal de contas eu não tenho nenhuma garantia, senão uma manutenção, mas eu tenho essas experiências compartilhadas de amigos que foram, de amigos que voltaram e amigos que continuam. Então assim, o que eu quero deixar de mensagem aqui hoje sobre a recaída é que existem muitas verdades nela, sabe? Existem milhões de possibilidades, mas os riscos, eles são reais e eles existem, e é importante entender o risco.
Eu tô 10 anos sem uso de álcool e drogas e eu passei por uma crise há pouco, eu já comentei isso em outros vídeos, onde para mim voltou a ser a única solução de alegria ou de felicidade ou de suportamento, entre aspas, a volta ao uso de uma droga natural ou uma bebida sociável de jantar, de degustação, como participação de um entretenimento ou de um pertencimento ou de uma adequabilidade, entre aspas, de uma vida sociável e participativa, né? Vamos colocar assim. E eu estava decidido a tentar. Afinal de contas, são 10 anos sem o uso de álcool e drogas, uma lucidez restabelecida, um discernimento, uma sanidade, um posicionamento social, uma constituição familiar, uma estrutura profissional, uma aptidão acadêmica, enfim, diversas qualidades positivas e favoráveis para que eu voltasse e pudesse usar. Esse processo ele levou aí, eu estou nesse processo ainda, mas eu já estou na fase de aceitação novamente de não poder usar e vivendo novamente a plenitude, o gozo, o fruto, as questões boas da abstinência. Mas a gente está em julho, cara, vamos colocar aí que foram uns 4 meses de tortura, até porque isso começou sem que eu percebesse, né, ano passado, veio acumulando, somatizando, não conseguia escoar, não conseguia entender, até que por fim eu retomei o trabalho de terapia, de análise, uma frequência mais constante nos grupos de 12 passos, me reaproximei, né, da literatura, dos companheiros, inclusive iniciei um tratamento com medicamento psiquiátrico, enfim, eu utilizei de diversos recursos, inclusive pedindo ajuda para companheiros que recaíram após 10 anos e foi uma pessoa que salvou minha vida. Eu tô emotivo hoje. Quando eu lembro dela com 10 anos sem uso de álcool e drogas, eu tinha acabado de chegar na Irmandade e eu achava essa pessoa brilhante, forte, inclusive ela passou por várias dificuldades com câncer, ela tinha outros agravantes, né, junto à adicção. E essa pessoa recaiu, cara, com 10 anos. E eu a vejo hoje, né, nas redes digitais bem, feliz. E eu lembro de algumas voltas nas reuniões dessa pessoa tentando novamente ficar sem o uso de álcool e drogas e dizendo, né, que por um período ela estava bem usando uma droga X, um álcool Y e tal. E eu a procurei na esperança dela me dizer que vale a pena, que dá, sabe? E por sorte ela me disse, cara, eu tô há 7 anos tentando novamente parar de usar e não consigo. E voltar a usar vai acabando com a vida aos poucos. Ela vai destruindo. Não existe volta para quem tem a dependência química. E ela salvou minha vida, mano. Mais do que qualquer outra coisa que eu tenha feito, claro. São junções de todas as coisas. Mas foi essa honestidade dessa pessoa que salvou minha vida. Porque se naquele momento eu escutasse o que eu quisesse, que seria vale a pena. Porque eu conheço pessoas que voltaram e estão bem. E novamente eu falo, cada um é cada um, mano. Cada um faz o que consegue, velho. Eu perdi amigos se suicidando. Um amigo meu acabou de sair da cadeia, ficou 4 anos preso. Tenho diversos que estão internados, indo e vindo. Tem pessoas que sumiram, não sei o que aconteceu. E tem alguns poucos que estão limpos, que estão abstêmio. E é isso que eu quero deixar com vocês. Toda essa passagem, toda essa jornada, que é individual,
que pode depender de várias unidades, de vários coletivos, de várias células, mas que só depende de você. Então a recaída, ela é muito perigosa, ela é muito séria. Existe essa questão do lapso, existe a volta ao uso, mas independente de qualquer coisa, o principal é se manter abstêmio. Se por um acaso aconteceu esses 3 desvios, o lapso, recaída e volta ao uso, se houver ainda essa vontade, esse desejo, se existir muita dor, mas existir também ainda esperança e ou só pedido de socorro, tente mais uma vez, cara. Se esforce mais uma vez. Tente sair da recaída, porque não é a solução usar, cara. Não é. O álcool e a droga é só uma coisinha de um colossal iceberg, como eu tenho utilizado e eu acho que eu vou utilizar mais vezes, sobre o que é a adicção, o vício, a dependência química e a vida abstêmio, sóbrio. São coisas muito mais internas, muito mais profundas, muito mais íntimas, que estão totalmente ligadas a outras coisas que não o álcool e a droga. Por isso a importância de seguir limpo. Beleza, pessoal? Mas hoje a gente fica por aqui. Não sei nem se eu consegui passar a mensagem que eu queria, mas eu vou deixar como tá, porque tá saindo do coração e eu acho que é importante ter também esse tipo de conversa aqui com quem me procura, ou com quem aparece por aqui e possa compartilhar o que está sendo dito. Se quiser falar comigo, tenho meus contatos por aí. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade e a gente se fala. Valeu!